Olá, eu sou a doutora Alexia Afonso e junto com o Dr. Pedro Hélio Ribeiro Júnior vamos conversar hoje sobre um tema muito importante dentro da oftalmologia, o ceratocone. O ceratocone é uma doença corneanectásica progressiva e bilateral, caracterizada por um afinamento e encurvamento em formato de cone na córnea. Essa alteração leva a uma distorção visual, uma redução da acuidade visual e, em casos mais avançados, pode ser uma das principais indicações de transplante de córnea em países ocidentais. A doença, ela geralmente se manifesta na puberdade ou no início da vida adulta. E ela pode progredir até a quarta década de vida. E aí nessa idade tende a se estabilizar. Em muitos casos, o astigmatismo irregular e a miopia leva a uma visão distorcida e uma dificuldade de correção desse grau apenas com o uso do óculos. O termo ceratocone, queratoconos, ele vem do grego, que a gente desmembrar a palavra, keras vem de córnea e conos vem de córnea. E o primeiro estudo ele vem de 1854, de John Nottingham, que descreveu as primeiras alterações morfológicas e clínicas da doença que diferenciavam de outras alterações corneanas. Clinicamente, o ceratocone provoca uma redução variável da visão, um aumento da sensibilidade à luz e ao brilho e distorção das imagens. Como é uma doença muitas vezes assimétrica, um olho costuma ser mais afetado que o outro. E hoje a gente sabe que há um componente inflamatório envolvido, o que muda a nossa compreensão da fisiopatologia. Alterações em substância inflamatória, fator genético, que estão cada vez mais documentados. E, Alex, e em relação à etiologia e epidemiologia? Bom, apesar de muito estudado, o ceratocone ainda tem uma etiologia multifatorial, ou seja, envolve tanto os fatores genéticos quanto ambientais e mecânicos. E entre os fatores de riscos mais conhecidos, a gente destaca a história familiar positiva, parente de primeiro grau pode aumentar em até 67 vezes o risco de ceratocone. Algumas doenças sistêmicas predispõem também, então, por exemplo, a síndrome de Down, Ehlers-Danlos, osteogênese imperfecta, Leber, paciente com alergia ocular e atopia, e o mais importante, coçar, esfregar os olhos. Isso mesmo, Pedro. O ato de coçar o olho repetidamente vai gerando microtraumas e estimula a liberação de algumas enzimas que vão degradando o colágeno da córnea. E aí isso favorece o afinamento e a deformação da córnea. E a prevalência é variável. A gente tem trabalho que mostra uma prevalência entre 50 e 230 casos a cada 100 mil pessoas. E cada vez mais a gente tem métodos diagnósticos mais precisos e sensíveis. E a gente chega, às vezes, a uma prevalência de até 1 a cada 377 indivíduos em algumas populações. É mais comum em adolescente, adulto jovem e não tem uma diferença clara entre homem e mulher. Alguns estudos eles indicam uma frequência maior nas populações asiáticas, negras e latinas, mas isso pode ser uma questão tanto genética quanto ambiental, como o clima seco, a exposição ao sol, a prevalência a alergias. Então, realmente é uma doença que a gente vê que é multifatorial. Agora, a gente vai entrar um pouco sobre a fisiopatologia e histologia da doença. Bom, do ponto de vista fisiopatológico, o ceratocone é resultado de uma alteração estrutural e bioquímica da córnea. A gente tem um enfraquecimento das fibras de colágeno, um aumento das enzimas que degradam essa matriz de colágeno e uma redução de inibidores naturais dessas enzimas, o que leva a uma perda e uma alteração na biomecânica da córnea e na rigidez corneana. E aí essa degradação, né, vai gerando um afinamento progressivo, principalmente na região central e inferior da córnea. E aí isso vai levar a córnea àquele formato característico de cone. A córnea normalmente ela é esférica, né? E aí ela passa a ter uma curvatura irregular e isso provoca tanto astigmatismo quanto aberrações ópticas. Bom, agora, a nível celular, a gente tem uma redução dos queratócitos, né? Umas alterações lamelares nas lamelas de colágeno e o aumento do estresse oxidativo. Então, as proteínas envolvidas no reparo e na adesão celular, como a laminina, a fibronectina, elas sofrem modificação, o que sugere um processo de cicatrização desorganizado.
Quando a gente estuda essa córnea de forma microscópica, a gente consegue ver que o ceratocone, né, a doença, ela afeta todas as camadas da córnea. A única camada que é preservada é o endotélio, que é a camada mais interna da córnea. E as alterações mais marcantes estão na camada de Bowman, que pode apresentar rupturas em Z e no estroma, onde a gente tem uma perda de fibras e uma desorganização do colágeno. Num estágio mais avançado, a gente pode ter uma ruptura na membrana de descimento, que é uma das camadas mais internas da córnea. E aí isso quebra todo o mecanismo da deturgescência corneana, das bombas de sódio de potássio ATPase que a gente tem a nível endotelial. E o que acontece? A gente tem um edema corneano agudo, gerando uma hidrópsia corneana. Então, se você ver um paciente com ceratocone, um caso grave, que às vezes está com aquele olhinho, a olho nu parece que é brancacento, isso pode ser uma hidrópsia corneana. Isso geralmente é um quadro doloroso e que gera uma redução considerável da visão. Aproveitando o gancho, né, que o Pedro está falando agora da clínica, a gente vai entrar agora um pouco na parte justamente da história clínica e exame físico desse paciente. O ceratocone, ele costuma se manifestar como uma baixa de visão progressiva. Geralmente, o paciente ele chega com uma queixa de que esse óculos, né, que ele vem usando já não está corrigindo tão bem a visão e ele está sempre percebendo uma necessidade de troca frequente na refração. Sim, Alex, é comum o paciente referir uma visão borrada, uma diplopia. E o interessante aqui é que a diplopia referida para o paciente, ela é monocular. Com o olho fechado, o paciente percebe uma imagem dupla. Pode ter um ofuscamento e halos em torno das luzes, que geralmente é mais perceptível à noite, porque o paciente entra em midríase e ocorre uma difração maior da luz. E um aumento progressivo do astigmatismo. Aquele paciente que você está refratando está vendo que o astigmatismo está progressivamente maior. E quando a gente examina esse paciente na lâmpada de fenda, no exame biomicroscópio, a gente tem alguns sinais que são bem clássicos da doença. Então, a presença de protusão da córnea, o sinal de Mansell, que é quando o cone deforma a pálpebra inferior, quando o paciente olha para baixo. A gente tem o anel de Fleischer, que é um depósito visível de ferro na base do cone, né? Temos também as estrias de Vogt, que são linhas verticais na córnea, que vão desaparecer com a pressão, e o sinal de Risuti, que é um reflexo brilhante nasal quando a luz é projetada no lado temporal da córnea. Esses achados são bem ilustrativos. É uma das doenças mais que possuem achados bastante exuberantes no exame físico. E com o avanço da doença, a gente tem um afinamento central e inferior da córnea, muitas vezes com cicatrizes corneanas, e a hidrópsia que eu comentei, que é a ruptura súbita da DCM, com entrada de humor aquoso no estroma. E aí, para a gente estabelecer o diagnóstico de ceratocone, ele é basicamente clínico e topográfico, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas um pouco mais sofisticadas para o diagnóstico, como a tomografia da córnea, mas se você não tiver esse exame disponível, como exame clínico, uma topografia, uma paquimetria da córnea, você já permite fazer o diagnóstico e já, mesmo alterações mais sutis nos estágios iniciais, já são perceptíveis. Igual a doutora Alexia comentou. A topografia, que é o que a gente costuma ter de mais fácil acesso, para um exame com um custo menor, ela vai avaliar a curvatura e mostrar o padrão típico de um afinamento inferior com encurvamento assimétrico entre as ortogonais que a gente vai estiver avaliando na topografia. A tomografia, por sua vez, que a gente costuma fazer pelo Pentacampo, no Galilei, a gente consegue avaliar a espessura corneana ponto a ponto e calcular índices específicos da córnea. E a paquimetria, ela mede a espessura da córnea, identificando as áreas de afinamento. Outros exames que são mais modernos, como a aberrometria e o OCT de córnea, eles também vão ajudar a avaliar a qualidade óptica e alterações microestruturais da córnea. Então, elas às vezes vão conseguir antecipar o diagnóstico, e pegar formas subclínicas da doença. Então, detectar o ceratocone precocemente é fundamental para que a gente inicie o tratamento, por exemplo, o crosslink, onde a gente evita ou minimamente minimiza a progressão. E muitas vezes a gente consegue
afastar ou atrasar um transplante, um eventual transplante de córnea. Essa primeira parte da aula, né, nós falamos um pouquinho sobre os fundamentos do ceratocone, definição, fisiopatologia e o diagnóstico. E agora no final o Pedro já deu um spoiler do que está para vir nas próximas aulas, né, Pedro? E aí, conta para o pessoal o que a gente ainda terá de conteúdo. Já deu um spoiler, né? A gente vai começar um pouco na próxima aula de tratamento, manejo clínico, cirúrgico e do acompanhamento a longo prazo desses pacientes. Bom, a gente espera que esse conteúdo tenha sido claro e útil para vocês. Fique ligado no portal AFIA para próximos capítulos dessa série e até a próxima aula.